Então, vamos iniciar nosso webinar de hoje. Hoje, esse webinar será sobre solução ponto a ponto licenciado, ok? E eu queria passar um pouquinho para vocês alguns detalhes do PTP 820 e principalmente falar do 820 com a utilização do Link Planner. Qual é o TR que vocês têm que configurar no Link Planner? Qual é o código de país? Qual a canalização que a gente tem os rádios 820 homologados na Anatel? Tá? Meu nome é Adriana, meu contato está aí na tela para vocês, caso vocês tenham qualquer dúvida. Se vocês quiserem ter uma cópia dessa apresentação, vocês também podem me enviar um e-mail solicitando a cópia da apresentação, que eu envio o PDF para vocês, ok? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta durante a apresentação, é só vocês enviarem aí pelo chat, que a gente vai parando aqui para ler as perguntas de vocês. Pessoal, hoje o portfólio de ponto a ponto da Câmbio Networks ele tá dividido de duas maneiras. A gente tem as soluções não licenciadas, tá? Que são os equipamentos que a gente chama de sub 6 GHz, onde a gente tem a linha do PTP 450, 450i, o 500 e 600 que foram recentemente descontinuados, né? A gente está descontinuando aos poucos esses equipamentos, e a linha nova, que é a linha do 650, tá? Dentro da parte de licenciado, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente tem a linha do PTP 800 e a linha mais recente, que é a linha do 820. A linha do 800 já deve ser uma linha conhecida de vocês, é uma linha que a gente já trabalha há alguns anos e essa linha ela não foi descontinuada, ok? A gente ainda continua vendendo os equipamentos do 800, mas hoje eu queria focar um pouco com vocês na linha do 820, para mostrar o que a gente tem homologado na Anatel e quais são as características desse equipamento, ok? Então, o nosso webinar de hoje vai ser focado nos equipamentos licenciados, de solução licenciada. Legal! Então, vamos falar um pouquinho da linha do 820. Quais são os equipamentos que a gente tem dentro dessa família? Basicamente, são 3 equipamentos. A gente tem a linha do PTP 820S, o 820C e o 820G, tá? A gente vai ver com detalhes qual é a diferença de cada um desses rádios. Basicamente, se a gente for comparar com a linha do PTP 800, a linha que deve substituir ele no futuro vai ser a linha 820S, tá? Ele é o equipamento mais simples que a gente tem no portfólio. Diferenças, pessoal, que nós temos nessa linha do 820 quando a gente compara com a linha do 800. Tanto a linha do 820S quanto o 820C, eles são equipamentos que a gente chama de full outdoor. Ou seja, eles não são mais aquela montagem remota. Eles não têm mais uma ODU e uma IDU. Tá tudo aqui nesse equipamento, tá? Então, você não tem mais a IDU aqui embaixo do rádio, ok? Depois a gente vai ver uns slides onde eu mostro as interfaces para vocês e vocês vão conseguir ter uma ideia melhor disso, tá? Então, tanto a linha do S quanto a linha do C, eles são equipamentos full outdoor, legal? A linha do S, eu comentei com vocês que ela é a linha mais simples que a gente tem. Por que eu falo que ela é a linha mais simples? Porque ele é um equipamento que ele é single core. Ele é single core, ele tem um único rádio dentro desse equipamento. A linha do 820C, ela é bem similar ao 820S, vocês podem ver que fisicamente eles são bem parecidos, tá? Mas ele é um equipamento que a gente chama dual core. Ou seja, ele tem 2 rádios dentro desse equipamento. E você pode ativar o segundo rádio com uma licença de software. Então, se você vier a fazer no futuro um enlace 1+1, 2+0, ao invés de você ter que colocar 2 ODUs na sua torre, você vai utilizar uma única ODU, ativando o segundo rádio do equipamento, tá? E a linha do 820G, ela é a única linha desse produto que é split mount. Ele tem aqui ó, a IDU dele, certo? E ele tem aqui a ODU. E por que ele é split mount? Porque ela vai ser a linha que vocês vão trabalhar para, se vocês tiverem requerimento de usar TDM, utilizar portas E1, T1, é esse equipamento que vocês vão utilizar, porque aqui embaixo ele já tem as portas E1, ok? Então, se vocês forem trabalhar com soluções puramente IP, a gente vai ficar sempre trabalhando por volta do 820S e o 820C. Se a gente estiver trabalhando em uma solução onde envolva tráfego TDM, ou se você tiver que conectar diretamente E1s nos equipamentos, aí a gente já vai estar trabalhando com a linha 820G, que é uma linha split mount. Legal? Estas são as especificações técnicas da linha do 820. Na primeira coluna, eu tenho o 820S, depois o C e depois o G.
Pessoal, isso aqui é um print screen do datasheet do equipamento. Nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem na Anatel. Toda a linha do 820 está homologada na Anatel, ok? Então, tem algumas frequências que estão homologadas, outras ainda não estão disponíveis. Por exemplo, a frequência de 42 GHz é uma frequência que ainda não está disponível na Anatel, tá? Então, eu coloquei esse slide para que vocês tenham a informação geral do que é publicado no site da Câmbio, do que está publicado no datasheet do equipamento, e nos slides seguintes a gente vai ter o que se aplica mediante a Anatel aqui no Brasil. Legal? Ok, então vamos lá, vamos começar com o 820S. As frequências dele de 6 a 42 GHz, comentei com vocês que ele é um equipamento full outdoor, certo? Então ele não tem mais a IDU, a única coisa que vocês vão ter, se precisar, é a fonte de alimentação do equipamento, ok? Ele não tem nenhuma interface TDM, ou seja, ele não tem interfaces E1, T1, tá? Modulações que ele suporta, ele vai de QPSK até 2048 QAM. Então, lembra que o 800 a gente ia até 256 QAM. Com a linha do 820, a gente conseguiu aumentar a capacidade do equipamento, aumentando o nível de modulação dele. Tá? Então, ele é um equipamento que vai suportar modulações de até 2048 QAM. As larguras de canais vai depender um pouquinho da frequência que a gente utilizar, certo? Então, a gente sabe que quanto maior for a minha frequência, maior vai ser os canais que eu vou conseguir utilizar. Na Anatel, a largura de canal máxima que a gente consegue utilizar é o canal de 56 MHz, ok? A gente não consegue utilizar nem 60 e nem 80. E 56, 55 MHz vão estar nas frequências de 18, 23 e 38 GHz, tá? Ele é um equipamento que ele chega até 600 megabits por segundo full duplex. Então, lembra sempre, pessoal, quando a gente está falando de ponto a ponto licenciado, a gente está falando de uma capacidade full duplex. Então, esse 600 MB vai ser 600 MB para down e 600 MB para up, tá? Comparando novamente com a linha do 800, o que a gente tinha? A gente tinha 368 MB, certo? Hoje a gente já está na casa dos 600 MB. Aí, tem mais alguns detalhes que a linha do 820 trouxe para a gente. Algumas licenças que permitem que a gente vá aumentando a capacidade do equipamento. Uma dessas licenças é a licença de compressão multilayer. Quando você ativa essa compressão multilayer do equipamento, você consegue chegar numa capacidade de até 833 MB. Então, ele tem dois tipos de licenças de compressão. Uma licença de compressão Layer 2 e uma licença de compressão multilayer, ok? Configurações que eu consigo fazer nesse equipamento, 1+0 e 1+1 Hot Standby. Ele não tem porta XPIC, tá? Ele não faz XPIC nesse equipamento. Ele também não trabalha com a tecnologia MIMO, legal? E ele tem essas interfaces aqui abaixo que eu vou mostrar para vocês numa próxima tela com as interfaces dele. Ele tem, inclusive, uma interface exclusiva para gerenciamento. A linha do 820C, ela é basicamente bem parecida com a linha S. A diferença, pessoal, que eu comentei com vocês, é que ele é um equipamento dual core. Tá? Então, ele tem dois rádios no mesmo equipamento. Com isso, o que eu consigo? Eu consigo chegar numa capacidade maior no equipamento. Então, se a gente está pensando num projeto onde a gente está falando na casa de gigabits por segundo, é a linha do 820C que vai oferecer para a gente. Legal? Capacidades que a gente consegue chegar nesse equipamento com compressão Layer 2, 1.2 GB e com a compressão Multilayer 1.6 GB, o que a Cambium divulga como um equipamento que chega até 2 gigabits por segundo. Tá? Eu vou mostrar depois um slide para vocês que mostra como a gente chega nessa capacidade máxima e qual é a capacidade máxima que a gente consegue chegar quando a gente respeita a regulamentação da Anatel. Ok? Configurações que eu consigo fazer nesse equipamento, 1+0, 1+1, 2+0, 2+2, 4+0, tá? Todas essas configurações a gente consegue fazer nesse equipamento. E, além disso, ele é um equipamento que consegue trabalhar com MIMO, tanto 4x4 quanto MIMO 2x2. Legal? A linha do G é a linha que eu comentei com vocês, que é a única linha que a gente tem que é Split Mount. Ou seja, ele vai ter a ODU, que vai ficar na torre, e ele sempre vai ter a IDU embaixo.
tá? Ele suporta até 16 portas E1T1, tá? Então, se a gente estiver trabalhando com um projeto onde eu precise de portas E1T1 direto no rádio, é com essa linha de equipamento que eu vou trabalhar. Assim como os outros equipamentos, eles suportam os mesmos níveis de modulação, tá? Que é PSK até 2048 km. 2048 km vai ser liberado em release futuro, mas ele vai suportar também. E as capacidades que a gente consegue chegar com ele, 480 MB com a compressão Layer 2 ou 833 MB com a compressão multilayer, se a gente trabalhar em 1+0. Trabalhou em 2+0, essa capacidade vai dobrar, ok? Legal, a gente vai ver com mais detalhes agora cada um deles. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que eu já tenho. Se a gente tem um acessório para o conector 16E1. Sim, temos, Thiago, o acessório do conector. Eu não tenho o part number agora de cabeça para te passar, tá? Então, me passa o e-mail que depois eu te encaminho o part number dele. Marcelo, eu vou mostrar um slide onde mostra justamente como é que ele chega em 1.6 GB, tá? Não vai precisar fazer o 4+0. Então, nesse slide você vai conseguir entender certinho, ok? Para o 820G, consigo aumentar a capacidade via Link Aggregation com o switch? Isso, exatamente. É através dessa maneira que você vai fazer. Você vai fazer o Link Aggregation diretamente no switch e aí você consegue aumentar, dobrar ou quadruplicar a capacidade dos enlaces, ok? Legal. Muito bem. 820S. Temos algumas opções de licenças para os equipamentos. Então, o modelo básico que a gente tem de entrada desse equipamento é um rádio de 100 megabits por segundo, tá? Ele pode sair 100 megabits por segundo e aí vocês têm as opções de licenças de upgrade para os equipamentos, tá? A licença máxima que ele chega é a licença de 500 megabits por segundo, ok? Depois eu vou mostrar para vocês uma listinha do Link Planner que mostra como a gente faz essas escolhas de capacidade no Link Planner. Se algum de vocês já tentou fazer um projeto de 820 no Link Planner, pode ser que essas dicas que eu vou mostrar para vocês ajudem bastante também, tá? Hoje ele é um equipamento que ele está suportando essas larguras de canais, ok? Suporta 1+0 e 1+1 com hot standby, tá? Vamos dar uma olhada um pouquinho nas interfaces de conexões que eu tenho nesse equipamento. Pessoal, importante, toda essa linha do 820S, C e G, eles são equipamentos que são alimentados diretamente com -48, tá? Que é o padrão que muitos de vocês costumam utilizar nos sites de instalação de vocês. Então, esse equipamento ele já é alimentado diretamente com -48. Você não tem o -48, só tem a C, você tem que adicionar na sua lista de compra a fonte de alimentação do equipamento, ok? Então, ele tem aqui, a primeira porta dele é a porta de energia, depois ele vai ter a porta dele Ethernet, uma segunda porta Ethernet, segunda e terceira porta Ethernet, que pode ser a opção de você colocar a entrada de fibra nesse equipamento. Legal? E a última porta dele é uma porta exclusiva para fazer gerenciamento fora da banda, tá? Então, você pode fazer o gerenciamento in-band ou out-of-band aqui na porta de gerenciamento que ele tem. Ok? Então, essas são as portas que você tem no equipamento. Aqui é onde você vai entrar com -48 ou com a sua fonte de alimentação AC. Então, o 820C é o equipamento que tem a maior capacidade, tá? Então, ele sai de fábrica, a capacidade mínima que ele tem é de 200 megabits por segundo, e aí eu consigo fazer a ativação dele de licença de 500 mega ou 650 MHz se a gente conseguisse utilizar um canal de 80 MHz, tá? Mas, novamente, a gente vai falar um pouquinho da regulamentação Anatel mais para frente. Além dessas licenças de capacidade, pessoal, lembre sempre que eu tenho as licenças de compressão de cabeçalho e de multilayer, tá? Então, é através dessas licenças que a gente vai conseguir chegar naquele 1.6 GB, ok? Esse é o único equipamento também que vai trabalhar com MIMO. Então, se vocês, de repente, trabalharem em algum termo de referência, estão trabalhando em algum projeto que vai pedir ponto a ponto licenciado com MIMO, é a linha do 820C que vai ter. Legal?
E as portas? O que a gente tem de interface nesse equipamento? Basicamente as mesmas portas aqui em cima que eu já apresentei para vocês. E a diferença é isso daqui, pessoal. O 820S ele vai ter apenas uma saída para conexão da antena. O 820C ele tem duas portas de conexão de antena, tá? Então você compra o equipamento, você pode comprar o equipamento e depois ativar essa segunda saída da antena, tá? Esse segundo rádio do equipamento, ok? Então essas são as diferenças da linha do S para o C. O que é importante lembrar aqui? Que as características deles da placa do equipamento são similares. Então, quando vocês forem buscar na Anatel o certificado de homologação, o C e o S, eles foram homologados por similaridade. Então, é um certificado único da Anatel para a linha C e para a linha S, ok? Então, para a linha do 820, a gente basicamente tem dois certificados de homologação. Um para C e para S e outro certificado de homologação para a linha G. Dúvidas, pessoal, até agora? O 820G, quando que vocês vão utilizar? Quando for um requerimento do cliente utilizar a montagem split, quando por algum motivo ele não quiser trabalhar com full outdoor, tá? E a gente consegue trabalhar com 820G, ou quando a gente tiver a solicitação de ter portas E1 no equipamento. Tá? Então, homologado na Anatel, o único modelo que nós estamos trabalhando no Brasil é a versão Split Mount. Tá? Então, hoje ele chega até a modulação 1024 QAM e vai suportar no futuro 2048. Como vai ser essa atualização? Basicamente, como a gente trabalha com as outras linhas de produto, através de uma atualização de firmware, você consegue depois ter um maior nível de modulação do equipamento, tá? Lembrando que a atualização de firmware é sempre gratuita durante o período de garantia do equipamento. E se vocês precisarem de algum pacote de firmware que vocês não estão conseguindo baixar do site, é só entrar em contato com o seu distribuidor ou com a própria câmbio, ok? Legal, vamos ver então quais são as interfaces desse equipamento. Então aqui eu tenho o máximo de 16 portas E1 que o equipamento suporta, e ele tem esse conector, é o único equipamento também da linha que vai ter esse conector DB9 para fazer a utilização de alarmes externos, tá? Os outros equipamentos não têm esse conector aqui também. Tem alguns projetos, alguns termos de referência que às vezes pedem também esse tipo de conector, tá? Ele tem a opção do sincronismo, a porta do sincronismo, e aí ele já tem algumas coisas diferentes. Ele vai ter uma ou duas portas de gerenciamento. Fast Ethernet só para fazer o gerenciamento. Então, a linha do 820G, ela tem diversos part numbers para a IDU. Então, ela vai ter o part number para ter uma porta de gerenciamento, para duas portas de gerenciamento, para comprar as portas E1, para ativar ou não as portas E1, tá? Cada um vai ter um tipo de part number. Além disso, o que ele tem que os outros equipamentos também não têm? 4 portas gigabit. Tá? Ele tem aqui 4 portas giga. Aqui eu tenho, pessoal, 2 portas óticas e 2 interfaces para rádio. Aqui em cima está escrito rádio 1 ou rádio 2. Então, novamente, você vai ter um modelo que tem apenas uma porta, ou se você quiser já comprar um modelo que tem 2 portas de rádio, você pode comprar esse modelo que aí vem com 2 saídas de rádio, rádio 1 e rádio 2. Tá? Para você fazer a conexão de 2 ODUs, que a gente chama na linha do 820G de RFU. Então, a gente vai ter a RFU, que vai ficar na torre, e a IDU, que vai ficar dentro do gabinete de vocês. Alimentação, menos 48, e ele suporta a fonte de alimentação redundante, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho mais alguma pergunta. Ainda não. Ok. Configuração. Como é feita a configuração desse equipamento? Da mesma maneira que a gente faz com as outras linhas de produto. Então, os equipamentos eles também vêm com IP default. Você vai abrir um navegador da internet e vai colocar o IP default do equipamento. Notem, pessoal, que essa é a tela de configuração, a interface gráfica do equipamento.
ela é diferente dos outros modelos, tá? Para quem está acostumado a trabalhar com 800, 600, 500, vai notar que ela é um pouquinho diferente. É uma questão só de vocês acostumarem com a nova interface, tá? Ela é uma interface que não segue o mesmo menu que a gente tem das outras linhas de produto, tá? Mas ela é uma interface também bem simples de fazer a configuração, tá? Então, segue da mesma maneira, vocês vão fazer sempre o acesso através da porta de gerenciamento, através do endereço IP do equipamento, vocês vão ter acesso a essa página aqui. Lembrando que essa é a página do G, tá? Do 820G, por isso que ele mostra aqui as opções de configurar serviços TDM, ok? Nesse slide, eu mostro para vocês como a gente chega naquela capacidade de 1.66 GB, 1.7 GB, tá? Então, novamente, vocês sempre vão visualizar no site da Câmbio, nos comunicados que vocês receberem da Câmbio Estados Unidos, que a gente tem uma solução ponto a ponto que chega em 2 GB em uma única solução, em uma única caixa, tá? Esses 2 GB é o número utilizado pelo marketing, que a gente consegue chegar no valor real é 1.66 GB, tá? Quase próximo de 1.7 gigabits por segundo, tá? Como que a gente consegue chegar nisso, pessoal? Nesse slide eu mostro exatamente todos os passos que a gente faz. Se vocês trabalharem com uma largura de canal de 60 MHz, vocês vão conseguir uma capacidade máxima de 527 MB se vocês fixarem o equipamento na modulação mais alta, que é 2048 QAM, tá? Lembrando, pessoal, isso aqui vale para quem? Para o 820C, ok? Você chegou aqui, está rodando o rádio com a sua capacidade máxima de 527 MB. O que você pode fazer? Habilitar o XPIC do equipamento. Habilitou o XPIC do equipamento, o que ele vai fazer? Dobrar a sua capacidade. Então, aqui a gente já está falando de 1 GB. Aí nós temos mais 2 licenças de ativação que você pode fazer no equipamento. A licença de compressão Layer 2, que inclusive está lá disponível no Link Planner, para vocês ativarem, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, ativou a licença, colocou a licença de compressão Layer 2, ele vai subir para 1.2 GB. E quando vocês utilizarem a compressão de payload, ele vai subir para 1.7 GB. Tá? Então, é dessa maneira que a gente consegue chegar nesse número de 1.7 GB. Aí eu coloquei uma observação para vocês aqui embaixo, pessoal. Como eu comentei com vocês, nós não conseguimos utilizar, dentro da regulamentação da Anatel, o canal de 60, o canal de 80, que tem na linha do 820. O canal máximo que eu consigo utilizar na Anatel é o canal de 56 MHz, 55 MHz, que vão dar capacidades similares, tá? Se a gente for considerar o que a Anatel permite, que é o canal de 56 ou 55, todos esses passos também podem ser feitos. Porém, a gente não vai conseguir chegar em 1.7 GB. A gente vai chegar no máximo de 1 gigabits por segundo. Tá claro isso, pessoal? Então, se a gente for respeitar a canalização da Anatel, o throughput máximo que a gente vai conseguir com o equipamento, fazendo todos estes passos, vai ser de 1 GB aqui em cima, tá? Isso, como se fosse o 2 mais 0, exatamente, fazendo o XPIC, tá? Utilizando o XPIC. Tô vendo aqui as perguntas de vocês. Ok. Então, pessoal, eu queria colocar essa observação para vocês, por quê? Porque, às vezes, vocês podem receber a documentação da Câmbio, podem assistir algum outro webinar lá fora, e aí vocês compram o equipamento achando que vocês vão ter cerca aí do 1.7 GB, e quando vocês forem fazer o licenciamento com a Anatel, vocês vão ver que não vai chegar nessa capacidade, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que o equipamento sempre vai dar maior capacidade quando vocês utilizarem a maior largura de canal. Não tem jeito, né? E hoje, realmente, o que é permitido pela Anatel é os 56 MHz, ok? Isso, rádio 820C, tá? Esse equipamento aqui que a gente está falando é a linha 820C, que suporta o XPIC, ok? Depois, para quem tiver mais interesse em saber
um pouquinho mais do XPeak. Eu tenho alguns slides também que eu posso compartilhar com vocês, onde mostra exatamente como funciona. Tá? Então, aí vocês me encaminham um e-mail. No final, eu vou colocar novamente o meu contato na tela, que aí eu posso encaminhar esse material para vocês também. Vamos lá. Aí, pessoal, como já falamos um pouquinho, então, das características técnicas dos rádios, agora vocês já sabem quais são os produtos da linha da família 820, eu queria falar um pouquinho para vocês do Link Planner, que vai ser sempre o nosso primeiro passo, né? Então, se vocês não conhecem o Link Planner, para aqueles que não conhecem o Link Planner é uma ferramenta de predição gratuita que a Cambium oferece para vocês que vocês possam fazer as simulações dos seus enlaces. Então, vocês inserem as coordenadas desses enlaces, tá? A latitude, a longitude, as alturas das torres, e aqui vocês fazem a seleção do equipamento. Seleciona a frequência, seleciona o produto. Tanto a linha S, quanto a linha C, quanto a linha G estão disponíveis para vocês lá no Link Planner. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que configurar a regulamentação. E no Link Planner não vai ter o código Brasil, né? A gente sempre vai encontrar FCC, que é utilizado nos Estados Unidos, e ETSI, que é utilizado na Europa. Então, se você não utilizar essa regulamentação correta, não vai aparecer a largura de banda correta que a gente utiliza no Brasil, não vai aparecer qual é o espaçamento de canal de TX e RX, tá? Então, eu tenho um slide para vocês que eu vou mostrar, onde eu já coloquei uma colinha para vocês, do como vocês devem configurar o Link Planner para cada uma das frequências, ok? Vamos dar uma olhada, então. Primeira informação importante para vocês. Quais são as frequências que nós temos a linha do 820 homologada na Anatel? Então, a linha S e a linha C, elas foram homologadas as frequências de 6 baixa, 6 alta, 7, 8, 11, 18 e 23 GHz. Tá? São essas as frequências homologadas na Anatel. A linha do 820G, eu tenho apenas 6 baixa, tá? Por enquanto a gente não tem 6 alta. E eu tenho mais duas opções para vocês. Além de 7, 8, 11, 18 e 23, a gente também tem a frequência de 15 e 38 GHz. Tá? Então, tem algumas operadoras que acabam utilizando a frequência de 38 GHz. Outra coisa que eu lembro para vocês é que utilizar frequências mais altas significa que o quê? A distância do seu enlace vai ser menor, ok? Então, lembra, se você vai ter a maior capacidade aqui em 18 e 23, que é onde a Anatel permite que você configure 55 e 56 MHz de largura de canal, a sua distância também vai ser menor do que um enlace de 6 GB, tá? Então, essas são todas as frequências homologadas na Anatel. Se vocês fizerem a busca no site da Anatel, são essas frequências que vocês vão encontrar. E qual é a configuração que vocês têm que utilizar no Link Planner? Está aqui nessa tabelinha aqui embaixo. Então, para cada uma das frequências, nós temos um espaçamento de TR diferente que você tem que setar onde? Lá no Link Planner. Uma largura de canal diferente para cada uma das frequências. Então, em U6, por exemplo, a Anatel permite o quê? 30 e 40 MHz. Eu não consigo trabalhar com 60, tá? Dentro da regra da Anatel. 7 GHz, vou trabalhar com 28 MHz. E assim por diante, tá? 38 GHz, que às vezes não é muito comum para vocês, as larguras de canais permitidas são 14, 28 e 56 MHz. Às vezes o pessoal fica na dúvida, 38, será que eu tenho uma capacidade maior? Não, vai ser igual a de 18 e a de 23, tá? A largura de canal dele é idêntica à largura de canal de 23 GHz, ok? E aqui eu tenho cada um dos países que vocês têm que configurar no Link Planner, cada uma das regulamentações. Então, deixa eu voltar aqui na tela anterior. Se você configurar aqui, a maioria dos países, se vocês notarem, são ETSI, tá? Para rádio licenciado, a Anatel segue muito a regulamentação da Europa. Para rádio de 5 GHz, a gente segue muito o padrão FCC Estados Unidos. Então, a maioria dos países que vocês vão configurar no Link Planner vai ser a regulamentação ETSI aqui em cima, tá? Configurar essa regulamentação ETSI é onde você vai configurar depois o espaçamento correto de acordo com a tabela e a largura de canal correta de acordo com a tabela que a gente tem no próximo slide, ok?
Dúvidas, pessoal, sobre o Link Planner? Eu tenho aqui nesse slide para vocês um exemplo da lista de equipamento de um rádio PTP-820S operando em 6 alta, tá? O que eu queria comentar com vocês, pessoal? Comentei com vocês que a gente tem algumas capacidades disponíveis para esses equipamentos, certo? O 820S sai com 100 MB, o 820C sai com 200 MB, e aí a gente tem algumas chaves de capacidade. Quem deu uma olhadinha já no Link Planner, quando você seleciona o 820, você não tem aqui uma opção de selecionar a capacidade. Lembra que no PTP-800 você tem aqui uma opção, né, de capacidade para selecionar. Full Capacity, 300 MB, 200 MB. Quando a gente está trabalhando com 820, não tem essa chave de capacidade. Como você faz isso, pessoal? Através da modulação. Então, dependendo da modulação que você selecionou aqui no Link Planner, ele vai mudar automaticamente naquela lista de part number a chave de capacidade. Legal? Então, é isso que eu mostro para vocês aqui nesse slide. Todas as chaves de licença de capacidade, elas vão estar relacionadas a uma modulação. E essa modulação sempre vai variar de acordo com a frequência e a canalização que você selecionar. Esse daqui que eu coloco para vocês é uma regrinha que a gente segue na maior parte dos casos, tá? Isso aqui pode mudar um pouquinho de acordo com a canalização que vocês escolherem, tá? Mas, mais ou menos para vocês terem uma ideia. Se vocês querem gerar uma lista do equipamento com a capacidade de 100 MB, você vai selecionar a modulação 1 e 2, que equivale a 8 PSK ou 16 QAM. Se você quer ver aqui, ó, na lista de equipamento 500 MB, você só vai conseguir ver os 500 MB se você selecionar a modulação mais alta de 2048 QAM. Ok? 2048 QAM, você só vai conseguir selecionar essa modulação se você estiver trabalhando com um canal igual ou maior que 40 MHz. Legal? Se vocês quiserem alterar a capacidade aqui para 200 MB, a modulação que vocês vão trabalhar é a modulação 3 e 4. Para 300 MB, modulação 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Então, lembre sempre que vocês vão fazer essas alterações aonde? Aqui, ó, nesse campo aqui do Link Planner. Não tem um botão específico para capacidade. Legal? Aquela licença que eu falei para vocês de compressão de cabeçalho, que é uma licença que vai subir um pouco mais a tua capacidade, ela está aqui nesse canto aqui do Link Planner. Então, quando você habilita essa licença de compressão de cabeçalho, você vai ver aqui embaixo que a tua capacidade vai aumentar e ele automaticamente vai adicionar essa licença na sua lista de equipamento. Lembra vocês, então, que essa lista de equipamento é uma lista de equipamento que é gerada automaticamente pelo Link Planner, conforme as seleções que vocês vão fazendo do seu enlace. Ok? Dúvidas, pessoal, a respeito da configuração do equipamento no Link Planner? Dúvidas sobre a Anatel? Escrevam aí para mim no chat. Esse é um dos primeiros webinários que a gente está fazendo sobre a linha do 820. Eu já tinha feito alguns no ano passado, mas a gente ainda não estava com o equipamento 100% homologado na Anatel. Então, nesse webinar de hoje, eu quis focar um pouco mais com vocês no que a gente pode utilizar perante a Anatel, tá? O que a gente pode configurar no rádio, de acordo com o que foi feito os testes na Anatel, de acordo com o que a gente tem no certificado de homologação do equipamento. Não vejo mais nenhuma dúvida de vocês. Deixa eu ver aqui. Pergunta aqui, se existe algum tipo de relação desses equipamentos com os equipamentos da Servo. Bruno, existe algumas relações sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. O fabricante que faz essa fabricação das interfaces dos equipamentos, em geral, eles são o mesmo fabricante.
Se você pegar, por exemplo, a nossa linha do PTP-800, ele é um equipamento que fisicamente é muito parecida com uma linha de equipamento da Huawei. Por quê? Porque o fabricante das interfaces das ODUs são as mesmas, tá? Toda a carcaça e a interface da ODU, a gente utiliza o mesmo fabricante. Para a linha do 820, segue mais ou menos a mesma lógica, tá? A gente tem fabricantes em comuns, por isso eles se parecem muito fisicamente com os equipamentos, ok? Voltar na página de compression. Ok, estou voltando, aqui o slide de compressão. Para aumentar a capacidade, vamos lá. Você vai estar trabalhando com o seu rádio na licença máxima, tá? Na licença de 500 MB, com a modulação máxima de 2048 QAM, certo? Então, isso aqui é o seu enlace normal, sem nenhuma licença adicional. Quando você habilita o XPeak, você vai dobrar essa capacidade. Você vai estar fazendo 1.2+0 no equipamento. Então, você vai para 1 GB, ok? Com 1 GB, você ainda tem mais 2 licenças adicionais que você pode ativar no equipamento. Comprar e ativar no equipamento. A licença de compressão Layer 2, que é a licença, a compressão de header que tem lá no Link Planner, tá? Ele vai dar um ganho aí de mais 14% de capacidade e você vai chegar em 1.2 GB. Chegou em 1.2 GB, você ainda pode adicionar uma segunda licença de compressão de payload e chegar em 1.7, ok? São 2 licenças, isso mesmo. E aí, pessoal, vale lembrar o seguinte, aqui eu estou fazendo um caminho seguindo aqui essa lógica. Mas se você não quiser fazer a compressão Layer 2 e quiser adquirir só a compressão de payload, pode ser também, tá? Não é que uma depende da outra, ok? Da mesma maneira que para aplicar essas 2 licenças, você não precisa habilitar o XPeak do equipamento, tá? Então, são coisas que funcionam independente. Aqui é como a gente chega na capacidade máxima. Mas se você quiser um pouco mais que o 500 MB, se 38% a mais já te ajudar, você pode trabalhar com o teu rádio normal e aplicar apenas a licença de compressão de payload, ok? Beleza. Outra pergunta que eu tenho aqui é com relação aos custos entre o 820S e o 820C. Eli, eu não sei te dizer de cabeça qual é a diferença, quantos por cento a mais o C é mais caro que o S. Certamente ele deve ser um equipamento mais caro que o S, mas eu não sei te dizer com certeza. Me manda um e-mail depois que eu te encaminho para algum distribuidor para que ele possa tirar essa dúvida para vocês, tá? Outra pergunta aqui que eu tenho é a respeito da capacidade. Para 40 km, qual é a capacidade máxima do link com visada? Animilda, a gente teria que fazer um teste para você, para ter uma ideia, tá? Colocar lá no Link Planner. Se você quiser depois me mandar as coordenadas desse seu enlace de 40 km, a gente já consegue fazer um estudo para você. Mas só para a gente ter uma ideia, 40 km, a gente já não deve conseguir utilizar a frequência de 18 e 23 GHz. A gente vai ter que utilizar uma frequência mais baixa, tá? Utilizar uma frequência mais baixa significa que a gente poderia, talvez, tentar trabalhar em 11 GB com um canal de 40 MHz, tá? Então, você não teria a capacidade máxima de 500 MB, que é essa capacidade que eu mostro aqui no gráfico, ok? Você deve ter uma capacidade aí, mais ou menos, talvez cerca de uns 400 MB, mais ou menos, tá? Mas me manda suas coordenadas, que aí a gente consegue fazer um estudo para você e ver qual é a frequência que a gente consegue operar. Bem lembrado, Rodrigo, você colocou aí para mim a questão da limitação da Anatel, né? Que a Anatel não está mais liberando todas as subbandas em 11 GHz, né? Então, não são todas as subbandas que estão sendo liberadas para a Anatel. Então, dependendo da sua localização, pode ser que a Anatel, inclusive, não libere nenhuma, tá? Exatamente, Will. Seguindo a Anatel, o máximo que a gente consegue é 1 gigabits por segundo full duplex, 1 GB em cada direção. Isso, pessoal, lembrando, tá? Fazendo só a utilização do XPeak. Se vocês fizerem um 4+0 no rádio, claro que aí vocês vão ter que comprar uma outra ODU, aí a gente vai conseguir fazer o dobro do equipamento. Essa ideia desse gráfico que eu mostro para vocês é o que a gente consegue fazer com apenas uma ODU. Por que uma ODU? Porque o 820C, ele possui 2 rádios nele.
Então, imagina que tudo isso daqui você vai estar fazendo, esses passos, com uma ODU. Se você quiser colocar mais outra ODU da linha 820C, você vai estar fazendo como se fosse um 4+0. E aí você consegue chegar em até 2 GB, tá? Essa aqui é a ideia. Não, aí você vai ter que. Aí você já não vai conseguir utilizar duas antenas. Não vai conseguir utilizar uma única antena para fazer o 4+0. Deixa eu voltar aqui nessa tela. O que você consegue utilizar é uma antena única de dupla polarização, uma aqui na vertical e uma na horizontal. Se você vai utilizar uma outra ODU, aí você teria que trabalhar com 2 antenas de dupla polarização, beleza? Legal, pessoal. Para fechar então a nossa apresentação, só passar aqueles recados de sempre que eu gosto de lembrar para vocês, como vocês podem se conectar com a Câmbio Networks. Primeiro passo é a utilização do fórum da Câmbio. Hoje a gente tem um espaço que é a nossa community.cambionetworks.com. Se vocês já têm acesso ao site de suporte técnico da Câmbio, basta que vocês acessem esse site, é o mesmo usuário e senha que vocês vão utilizar. Dentro do fórum, vocês têm toda uma base de dados dos equipamentos, com passo a passo, diversas funções e facilitadores que vocês têm para todas as linhas de produto. Vocês podem compartilhar suas histórias, os seus links, as capacidades que vocês estão conseguindo com os equipamentos, solicitar novas características para os rádios, ou seja, o fórum ele é um local onde vocês conseguem conversar diretamente com a equipe de desenvolvimento da Câmbio. Então, é algo muito legal onde você coloca sua dúvida e, além de você ter sua dúvida respondida por outros usuários, você também vai ter os desenvolvedores dos produtos conectados com vocês, tá? Lembrando que o fórum, a gente tem um fórum para cada linha de produto e temos um fórum também em português para a utilização de vocês, ok? Redes sociais, estamos no Facebook com uma página exclusiva para Câmbio da América Latina, LinkedIn e Twitter, que são controlados pela Câmbio Estados Unidos, ok? Aqui no Brasil, pessoal, nós criamos o nosso canal no YouTube, youtube.com/Câmbio Brasil, é o canal onde vocês vão encontrar diversos vídeos em português, com passo a passo de configuração de equipamento, webinars, diferenciais, apresentações de produto, tudo em português. São vídeos que eu gravo e coloco para vocês lá no YouTube, tá? Então, acessem e inscrevam-se no nosso canal do YouTube. Marcela, tua pergunta aqui, deixa eu ver, como é o diagrama do 4+0? 2 ODU em uma antena ou 2 antenas. Se você utilizar o 820C, que tem 2 rádios, vai ser uma antena de dupla polarização em uma ODU. Ok? Por quê? Porque essa ODU tem 2 rádios, tá? Então, imagina que é como se você tivesse 2 ODUs dentro de uma única caixa. Então, você vai utilizar uma antena de dupla polarização. Tá claro? Isso se você trabalhar com o C. Se você fosse trabalhar com o S, por exemplo, aí você teria que trabalhar com 4, né? 4 ODUs, porque ele não é dual core. Isso, montagem aí vai ter que ser montagem remota. Tá? Montagem da antena remota. Qualquer um dos equipamentos você vai poder fazer o 4+0. A diferença é qual é a quantidade de ODU que você vai utilizar. Então, a linha do S e do G, você consegue fazer um 4+0 se você utilizar um switch que faça link aggregation, sem problema nenhum. A única coisa que vocês têm que lembrar é que a linha do S e do G, eles são equipamentos single core. Então, eles só têm um rádio dentro do equipamento. Se vocês forem fazer 4+0, que é colocar 4 links operando ao mesmo tempo, vocês vão ter que ter 4 ODUs. Para fazer um 4+0 com a linha C, você só precisa de 2 ODUs com o segundo rádio ativado. Ok? Legal. Depois, se vocês tiverem mais dúvidas desse tipo, pessoal, me passem um e-mail que eu monto alguns diagramas para vocês, para estar compartilhando com vocês também. Legal?
Meu contato está novamente aí na tela para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me encaminhar um e-mail, adriana@cambionetworks.com. Se vocês quiserem uma cópia dessa apresentação, também me passem um e-mail que eu envio o PDF para vocês, tá? A cada 2 semanas, mais ou menos, nós temos os nossos webinários para discutir alguns assuntos com vocês. Vamos ter em breve um webinar falando sobre a linha do E400, que é a linha de equipamento Wi-Fi, para falar um pouquinho para vocês do trial que a gente fez recentemente nos camarotes em Salvador, para cobrir o evento do Carnaval. Então, sempre inscrevam-se nos webinários da Cambium, acessem o site da Cambium para que vocês possam se registrar e ficar sempre aí por dentro das novidades que nós temos, ok? Eu agradeço a participação de vocês e qualquer dúvida é só vocês me encaminharem um e-mail. Obrigada e até mais.